Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 1966. Lá na prova é o problema de número 1. Vamos ao enunciado do problema. Bom, o problema diz o seguinte: em uma competição de matemática foram propostos 3 problemas, os quais ele denomina de A, B e C. Entre os participantes havia 25 estudantes que resolveram pelo menos um dos problemas. De todos os estudantes que não resolveram o problema A, o número que resolveu o problema B foi 2 vezes o número que resolveu o problema C. O número de estudantes que resolveu apenas o problema A foi 1 a mais do que o número de estudantes que resolveu o problema A e pelo menos um outro problema. Dos estudantes que resolveram apenas um problema, metade não resolveu o problema A. Quantos estudantes resolveram apenas o problema B? Então ele quer saber dos estudantes, né? Do total de estudantes, quantos resolveram apenas, isto é, somente, o problema B, ok? Então, lendo o enunciado, aparentemente temos um problema, né, que pode ser resolvido utilizando o diagrama de Venn, ok? Aqueles diagramas que a gente utiliza em conjuntos. Então, vamos representar cada problema como sendo um diagrama, certo? O diagrama sendo o conjunto de estudantes que resolveram o problema A, aí eu vou chamar de diagrama A. Diagrama B vai ser o conjunto dos estudantes que resolveram o problema B, e o diagrama C vai ser o conjunto dos estudantes que resolveram o problema C, ok? Então, desenhando os diagramas aqui, vamos ter o seguinte: então a gente desenha os 3 de modo que haja interseção 2 a 2 e consequentemente interseção dos 3, ok? Então aqui esse primeiro diagrama eu vou chamar de A, esse mais à direita aqui eu vou chamar de B, e esse aqui embaixo eu vou chamar de C. E aí vamos colocar em cada região o número de estudantes, eu vou representar por letra, certo? Então, estudantes que resolveram apenas o problema A eu vou chamar de X, apenas o problema B eu vou chamar de Y e apenas o problema C eu vou chamar de Z. Aí o número de estudantes que resolveram os 3 problemas eu vou representar por S. Aí somente os problemas A e B eu vou representar por R. Apenas os problemas A e C eu vou chamar de Q. E apenas os problemas B e C eu vou representar por P, ok? E agora a gente vai relacionar essas quantidades de acordo com o que ele diz no enunciado. Então observe que ele fala aqui que entre os participantes havia 25 estudantes que resolveram pelo menos um dos problemas. Pelo menos um, né, seria a soma de tudo isso aqui. Pelo menos um significa no mínimo um. Então é somente um, somente 2 ou pode ser os 3. Então 25 estudantes seria o somatório. Aí escrevendo essa equação teríamos o seguinte: x, vamos escrever aqui em cima, vamos ter que P mais Q mais R mais S, isso ainda somado com X mais Y mais Z, vai dar igual a 25, que é o total de estudantes, porque cada um resolveu pelo menos um problema, certo? Agora, de todos os estudantes que não resolveram o problema A, ora, quais foram os estudantes que não resolveram o problema A? Y mais P mais Z.
esses y mais p mais z não resolveram o problema A. O número que resolveu o problema B, ou seja, y mais p, né, vai ser 2 vezes o número que resolveu o problema C. Então, dos estudantes que não resolveram o problema A, aí peço que vocês voltem a atenção apenas para y, p e z, certo? Os que resolveram o problema B, no caso y mais p, eu vou escrevendo logo aqui, ele diz que é igual a 2 vezes os que resolveram o problema C, que é P mais Z. Então, Y mais P é 2 vezes P mais Z. Ok? Temos a nossa segunda equação. Aí, continuando aqui, o número de estudantes que resolveu apenas o problema A ali é o X. Foi 1 a mais do que o número de estudantes que resolveu o problema A e pelo menos um outro problema. Então, nesse caso aqui, eu devo comparar o que resolveu apenas o problema A, tá certo, com o que resolveu o problema A e pelo menos um outro problema. Ora, quem resolveu o problema A e pelo menos um outro problema seria o Q mais o S mais o R. Então, quando eu pego o Q, somo com R e somo com S, não é isso? O X é 1 a mais. Então, se eu somar um desse lado, aqui fica igual, ok? Então, quem resolveu somente o problema A é 1 a mais de quem resolveu o problema A e pelo menos um outro problema, certo? Que seria essa interseção do A com o B e com o C. Aí, continuando, dos estudantes que resolveram apenas um problema, ora, quem resolveu apenas um problema? O X mais o Y mais o Z resolveu apenas um problema, que são essas regiões aqui, ó. X deles resolveu apenas o A, Y deles apenas o B e Z deles apenas o C. Aí, esses são os que resolveram apenas um problema. Então, dos estudantes que resolveram apenas um problema, metade não resolveu o problema A. Então, se eu pegar a metade disso, ou seja, meio vezes isso, dá o que não resolveu o problema A. Ora, dos que resolveram apenas um problema, quem não resolveu o problema A foi Y mais Z, né? Então, metade disso vai ser igual a Y mais Z. E aí temos 4 equações para o problema. Portanto, temos aqui um sistema. Ok? Agora, observe que a gente tem mais variáveis do que equações, né? Então, a gente tem que bolar uma estratégia para resolver, ou resolver o sistema, né? Ou achar a quantidade que ele pergunta. Porque o que ele pergunta é o quê? Quantos estudantes resolveram apenas, isto é, somente o problema B. Aí, somente o problema B é o Y. Então, a gente quer o quê? Determinar o valor de Y nessa história. Ok? Então, vamos procurar aqui uma estratégia para resolver esse sistema. Eu vou tomar a liberdade aqui, tá certo? Eu vou tomar a liberdade aqui de denominar essa soma Q mais R mais S. Eu vou, para diminuir o número de variáveis, eu vou tomar a liberdade de chamar Q mais R mais S, eu vou chamar isso aqui de M, certo? Então, se eu denominar Q mais R mais S de M, a gente vai ficar com... Então, deixa eu fazer a substituição. Aí a gente vai ficar... reescrevendo aqui embaixo, vai ficar com P mais M mais X
mais y mais z lá em cima, igual a 25. Ok? Eu chamei isso aqui que eu destaquei de m. E aí, aqui eu vou isolar o P, tá certo? Então, P menos 2P dá menos P, ficando então menos P. Agora aqui vai ter um Y e um Z, né? Então, colocando embaixo do Y, vai ficar Y mais Z, ou melhor, menos 2Z, né? Y menos 2Z igual a 0. Eu passei tudo para o lado esquerdo. E aqui apareceu o Q mais R mais S de novo, né? Aí isso aqui vai ser o M, eu vou passar para o lado esquerdo, ficando então menos M, mais o X que já existe na terceira equação, aí isso vai ser igual a 1, que é esse 1 aqui, ó. Ok? E a última equação, a gente passando tudo para o primeiro membro, ou então vamos passar para o segundo membro, né? Aí a gente vai ficar com metade de x, deixa eu ver aqui, passando o 2 para o lado de cá vai ficar 2y mais 2z, aí jogando o lado esquerdo para o lado direito, eu ficaria com menos x mais y mais z igual a 0. E agora temos essas 4 equações. Bom, a estratégia inicial foi chamar Q mais R mais S de M, né? Para tentar diminuir o número de variáveis. Agora vamos ver que estratégia a gente vai adotar com essas novas equações aqui. Ora, com essas novas equações, a gente poderia, por exemplo, nessa segunda aqui, isolar o y, tá certo? Nessa segunda, isolar o y, isolar também nessa última aqui, na segunda eu vou isolar o y, certo? Na última, vamos isolar o x e vamos tentar obter uma nova equação somando todas elas, porque observe que todo mundo tem um simétrico aqui, ó. Ok? Todo mundo tem um simétrico, z mais z menos 2z. Então vamos somar todas essas equações. Se eu somar todas essas equações, eu vou obter um x, certo? Um x mais 3y igual a 26. Então essa equação ela é a soma dessas 4 equações anteriores. E como eu disse, nessa segunda aqui, eu vou isolar o y. Aí o y ele vai ser igual a 2z somado com p. E nessa última aqui eu vou querer isolar o x. Aí se eu isolar o x na última, aí o nosso x ele vai ser a soma y com z, certo? Então observem que reduziu bastante, né, o que a gente tinha. Agora a gente tem poucas variáveis, 3 equações, ok? E vamos continuar com a resolução, lembrando que a gente quer achar o y nessa história, ok? Então vamos a uma nova tela. Eu vou começar reescrevendo esse novo sistema que a gente obteve, né? Então a gente tem lá como primeira equação x mais 3y igual a 26. A segunda equação é y igual a 2z somado com p. E a última equação, que aqui tem um x isolado, x é o y mais o z. E agora a gente vai trabalhar com essas 3 equações com o objetivo de encontrar o valor do y. Ok? Bom, pessoal, a gente nota aqui que
o y que a gente quer, ele está dependendo do z e do p. Então, o ideal seria, se não conseguir achar o valor independente de variáveis, né, deixar ele dependendo apenas de uma das variáveis. Então, a gente poderia pegar esse x, por exemplo, né, que é y mais z, jogar na primeira equação. Então, se eu faço isso, substituo o x, né, no lugar do x, o y mais z, então vai ficar y mais z mais 3y igual a 26. Aí, com isso, eu posso isolar o z aqui. Aí, z vai ser igual a 26 menos 4y. Agora, eu pego esse valor de z e substituo aqui, ó. Então, eu vou ficar com y igual ao dobro de z. O dobro de z vai dar 52 menos 8y. Isso ainda somado com p, ok? Que é o dobro de z. Como z é 26 menos 4y, aí dobrando 26 menos 4y vai ficar 52 menos 8y. E aí a gente conclui o seguinte, que, continuando aqui, né, 9y vai ser igual a 52 mais p. E aí a gente conclui que o y ele é 52 mais p dividido por 9. Só que p é uma das quantidades que aparece lá em uma das regiões lá dos diagramas, ok? Aí, portanto, o p tem que ser um número natural. Então, note que, só que y também tem que ser natural. Aí, note que o p, ele teria que ser no mínimo 2, né? Porque o p é natural, só que o 52 mais p tem que ser divisível por 9. Aí o p teria que ser no mínimo 2, que aí vai dar 54 em cima, dividido por 9 vai dar 6 para o valor do y. Então, observe que, escrevendo aqui, né, que se p for igual a 2, ok? Então, o y vai ser igual a 6. Aí, como esse é o menor valor que p pode assumir, então a gente sabe que o y ele é no mínimo 6, ok? Então, quando o p é 2, o y vai ser 6. Agora, vamos verificar outros valores de p. Observe que se o p, o próximo múltiplo de 9 depois de 54, vai ser 63. Aí, no caso, para que o numerador seja 63, o p tem que ser igual a 11. Aí, se o p for igual a 11, a gente vai encontrar para o valor de y o quê? 63 dividido por 9, a gente vai encontrar y igual a 7. Só que observe que se o y for 7, se a gente vier nessa equação aqui em cima, se o y for trocado por 7, isso vai implicar z igual a menos 2, porque vai ficar 26 menos 4 vezes 7, que é 28. 26 menos 28 vai dar menos 2. Aí isso aqui implicaria, né? Isso aqui implicaria o z igual a menos 2, que é uma contradição, certo? Isso aqui é um absurdo, porque z é um número natural por se tratar de uma quantidade, certo? Então, quantidade que eu digo, número de estudantes, né? Então, isso aqui é um absurdo. E aí, observe que quanto mais eu aumentar o valor de p, né, pior vai ficando, né? Porque aumentando o valor de p, o y aumenta, e o y aumentando, o z vai ficando cada vez mais negativo. Conclusão, o único valor que é possível ter para o p é 2, e consequentemente para o y é o 6. E aí a conclusão é que o número de estudantes, né, que resolveram apenas o problema B, né, que eu chamei lá de y, vai ser igual a 6. Então 6 é a resposta do problema. Ok, pessoal? E aí chegamos ao final da solução. E aí, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal
e até a nossa próxima videoaula.